Esse é o treinamento voltado para a ação, para a execução. Ele é voltado para melhorar os pontos fortes do D e do C, que realmente são perfis voltados para a ação, mas se você tem menos de 40% lá no seu relatório de perfil, o ideal é que você assista esse treinamento e veja quais são as ferramentas e qual é o método, o melhor método para que você foque na ação ou na execução, para que as coisas sejam feitas, entenda como que isso melhora a sua estratégia para obtenção de resultado, e certamente é um treinamento voltado para o I. O I é o que tem menos ação, é o que mais fala que faz e não faz em geral. Pode não ser você, mas o perfil I de influência, ele é muito mais voltado para alinhavar a argumentação para chegar a algum lugar. E o S? O S planeja muito, mas faz pouco. Ou planeja demais e para sair da fase de planejamento demora. Então é um treinamento para melhorar a sua capacidade de ação, de execução, tanto do S quanto do I. Você sabia que 70% das estratégias elas falham não porque não tem visão e inteligência associada, porque as pessoas não são capazes de fazer o que aquela estratégia ela define, mas é a capacidade de ação, de sair do planejamento e realmente organizar a estrutura organizacional para que algo seja realizado e entregue. Isso falando em empresas. Agora falando de pessoas, de metas pessoais. 70% das pessoas que escrevem suas metas conseguem fazer alguma coisa. 70% a 80% conseguem entregar alguma coisa. Ou pensam claramente, que escrever ajuda o cérebro a delinear o que é essa estratégia. Colocar um papel, fazer conta, pensar em como você vai chegar a um cargo de liderança ou construir uma casa, não importa. De alguma forma, você tem que ajudar o seu cérebro a identificar quais são essas etapas, qual é o processo para que você consiga chegar até o resultado final. Em geral, quem não faz isso e as empresas que não fazem isso têm uma taxa de sucesso bem inferior na implementação de uma estratégia. E uma estratégia só serve para que algo seja feito. Eu quero chegar a algum lugar. Então a estratégia, ela coloca uma visão, ou seja, eu quero chegar lá no topo do Everest. Então a minha visão é essa, eu me imagino no topo do Everest. Como chegar lá? Eu não sei se você sabe, mas para ir para o Everest você começa a planejar em média 1 ano antes. Primeiro que você tem que fazer uma série de adaptações físicas, não dá para simplesmente sair agora e ir lá se aventurar, se enfiar lá no Everest. Não vai conseguir, vai morrer no primeiro ponto lá, que são vários, né? São 3 grandes paradas, 3 grandes etapas para que você consiga chegar lá até o Everest. As grandes estratégias da vida, elas são assim. Você não consegue uma família agora, né? Você está solteiro ou solteira, né? Para você pensar em ter uma família, você tem que conhecer alguém. Bom, então não é agora, certo? Então você vai conhecer alguém que vale a pena formar uma família. Aí você começa a namorar, ver, discute a sua estratégia de montar uma família e coisas assim. E aí daqui 2 anos talvez você consiga casar. Aí casar significa uma série de boletos para pagar. Aí você tem que organizar isso dentro da sua vida para ter um filho, para ter uma casa, para ter um carro, para criar uma estrutura para que o projeto família aconteça. Então, em geral, uma estratégia, ela leva de 5 a 10 anos para ser implementada com sucesso, seja no meio corporativo ou no meio pessoal. Hoje as coisas estão mais rápidas, você pode pensar, sim, mas se você pegar o Airbnb, que é uma das empresas da atualidade, é um modelo de negócio muito novo, assim como a Uber, assim como a Amazon, o Airbnb é de 2011. Então mesmo as empresas, né, as techs, elas têm um tempo de maturação? Sim. A 99 nasceu lá no Cubo do Itaú. Quando? Há mais de 5 anos. Então, quando ela foi vendida, realmente, aí, por chineses, aí realmente ela alavancou. Então, tanto empresas quanto projetos pessoais dependem de uma estratégia e a capacidade de uma estratégia de implementação dessa visão, dessa missão e valores que permeiam isso. Então, esse papo de missão, visão, valores, objetivos, metas, estratégia, vale tanto para a sua carreira profissional, tanto para a sua vida pessoal.
E por que é tão importante saber executar coisas? Porque é através da ação, da execução, que você consegue os resultados que você quer. Esse é o ponto. A grande maioria de nós, seres humanos, pensamos demais ou pensamos muito sobre ter coisas, imaginamos que nós somos melhores do que somos, tal. Para que os seus sonhos ou o seu planejamento de vida ele aconteça, tem que sair dessa perspectiva mental. Então, por isso que é importante fazer. Então, levantar e fazer, disciplina, organização, foco. Tem N teorias de gestão, desde gestão do tempo simples até essas teorias mais novas sobre execução e dimensionamento de tempo ao longo de uma carreira e de uma vida, e a gente está falando de crescimento pessoal, muito mais do que só crescimento de carreira. Então, existem técnicas porque nós, seres humanos, somos ruins. Essa questão dos perfis, por exemplo, que o D e o C têm uma capacidade de execução maior, é verdade. Mas nem o D nem o C têm capacidade de planejamento muito alta. Então, um treinamento voltado para planejamento seja mais adequado para o D, para o I e para o C. Em compensação, para um S alto, não. Agora, um S alto também que só planeja, ele não vai conseguir executar a sua estratégia de carreira ao longo da vida e também vai empacar. Então, a execução ela é necessária principalmente para você sair do ambiente de elucubração mental, digamos assim. Aquilo que você pensa, mas que você não consegue executar. E aí a pergunta, por que você não consegue executar? A execução é extremamente importante, mas na prática não é tão fácil assim. Por isso que existem tantas teorias para fazer com que as pessoas saiam desse meio ambiente de não fazer as coisas, desse ambiente de procrastinação. Aí é outra teoria para entender por que você procrastina e por que você não parte para a ação. Quando a gente fala de execução, as teorias voltadas para ação e execução, nós estamos falando de ferramentas que ajudam ao ser humano a fazer o que ele deve fazer para crescer na vida, por exemplo, que é ter uma formação, que é realmente ter disciplina para terminar um curso universitário de 4 anos. Então, isso realmente melhora muito a vida média das pessoas na nossa atualidade. Talvez há muitos anos atrás isso não fizesse muito sentido, mas hoje essa disciplina e você cumprir essas etapas faz toda a diferença no seu futuro financeiro, no seu futuro pessoal, no seu futuro como carreira. Agora, a questão é sair dos pensamentos ou da vontade de fazer alguma coisa e realmente executar exige estratégia. Existem pessoas como um S alto que tem isso nato. É uma pessoa que consegue bolar cenários, entender o que está acontecendo muito rapidamente ao seu redor, né? Pode ser uma pessoa que consiga fazer tudo isso, mas demore para fazer, para tomar uma atitude, mas quando toma uma atitude é extremamente assertivo. Por quê? Porque imaginou todos os cenários possíveis, sejam os cenários positivos e os cenários negativos. Imaginar cenário positivo te leva lá, te leva a chegar a algum lugar. É lógico que é importante você se imaginar diretor de uma grande empresa, dono da empresa, sei lá, aposentado aos 40 anos, qualquer coisa nesse sentido, ou seja, o seu objetivo. Não importa se é dentro de uma grande empresa ou não, isso é irrelevante. O fato é como chegar lá. Então o S alto tem essa característica, só que ele tem uma característica extremamente útil para fazer com que as pessoas cheguem muito mais próximos da execução com um senso de realismo maior, que é imaginar todos os cenários ruins, porque os cenários ruins eles vão acontecer, é por isso que não é tão fácil sair do planejamento para a execução. E quando a pessoa ela imagina todas as possibilidades ruins, quando a possibilidade ruim ela chega, a pessoa sabe o que fazer. Ela já imaginou, pode não ser exatamente a ação de contenção que ela vai tomar lá, né, caso tenha um problema grave, ou terão problemas, então se preocupar com as coisas é perder tempo em geral. Por quê? Porque você se preocupa com coisas que não vão acontecer. Agora, quando você tem um cenário estruturado, você sabe que você precisa sair do ponto A ao B. Você se imagina chegando lá, sendo vitorioso ou vitoriosa, ok. Aí você imagina os cenários ruins, quando algo chega, realmente você tem condições de prever alguma coisa nesse sentido. Então é mais produtivo do que improdutivo pensar também em cenários negativos.
Quando a gente fala sobre estratégia, sobre o que executar, porque sair fazendo coisas ou coisas que te mandam, por exemplo, quando você está subindo na carreira, em geral, até a média gestão, você faz o que te mandam e você fica quieto e obedece, e é isso que as empresas querem de você. E você se vende por dinheiro, faz parte do jogo, é isso aí. E deixa a gente rica mais rica, né? Não tem segredo nesse sentido. Você começa a ter um pouco mais de autonomia quando você sobe, sai da média gestão e entra na alta gestão. Por quê? Porque você tem que colocar o seu na reta. Você tem que resolver uma bucha e a resolução é sua. É você quem vai usar aquela estrutura das pessoas que estão abaixo de você para resolver um problema. E aí é importante falar dessa questão dos fracassos, como as estratégias elas fracassam. E existem 4 passos muito importantes que é bom levar em consideração quando você estiver montando a sua estratégia para não fazer isso. Então, primeiro passo, tenha 1 milhão de metas. Isso, vai lá. Você quer ficar rico, ter 4 filhos, ter um carro, criar uma empresa, um negócio novo. Sabe quando você vai conseguir fazer isso? Ao mesmo tempo? Raramente, com excelência. Você até pode ter um radar. Por exemplo, o que eu vou falar sobre a minha estratégia de gestão de metas. Eu toco várias coisas, muitas coisas mesmo. E eu vou tocando e vou empurrando. Em geral, eu vou empurrando. Quando as coisas começam a andar, aí eu começo a fazer a puxada, ver o que realmente funciona, digamos assim. Então, eu empurro determinados pontos, deixo isso no radar, alguns assuntos, né? Deixo isso no radar semanal. Eu brinco, né? Quem me conhece sabe que eu falo, a tartaruguinha que fugiu. Esse ano, meu imposto de renda pessoa física fugiu. Aí deu tempo, isso porque eu ando na pandemia, né? Tinha todo o tempo do mundo para fazer. No dia que terminou, um dia depois que terminou, eu lembrei que eu não tinha feito. Aí paga a multa e resolve. É uma tartaruga que fugiu, ou seja, eu sabia da data, tá vendo? Ela estava ali, mas ela virou esquina e eu esqueci e só fui lembrar dela, olha, o imposto de renda. Então, o radar, ele serve justamente para você deixar as coisas visíveis, mas não são as coisas executáveis no dia a dia. Em compensação, eu tenho temas que eu toco no dia a dia, relacionados aos projetos que me interessam. Aí esses projetos são poucos, porque não adianta você ter milhares de projetos. Eu faço projetos, mas o meu tópico projetos, eu toco ele como uma meta dentre mais uma outra de negócios. E só. E é isso que dá para fazer. Agora, você consegue tocar mais coisas delegando. E aí tem uma sacada, quando você trabalha numa grande empresa, tal. As demandas que vêm são muito maiores do que a sua capacidade de entrega, até porque quem está olhando para você e pedindo isso, olha para você e a sua equipe. Então, se você tem uma equipe de 12 pessoas, estamos falando de 13 recursos full, dedicados para um determinado dimensionamento de entregas. Aí a questão é como você dimensiona isso. Isso é importante. E como você dimensiona o seu tempo para essa entrega. Mas lembra, quais são realmente as suas metas importantes? Certamente não são 1 milhão. Sair fazendo coisas e não saber exatamente o que e onde você vai chegar. Ou você até, em geral, as pessoas sabem onde elas querem chegar. Eu quero melhorar a minha vida, eu quero uma casa melhor do que a dos meus pais, eu quero viajar, Então, isso é muito abstrato. Você não sabe exatamente onde você quer chegar. Você não se imagina... Quando que você imagina que você vai parar de trabalhar? Como você imagina parar de trabalhar? Certamente para que isso aconteça, você tem que fazer tem que ter um certo nível de gestão financeira pessoal para que isso funcione. Então, quando você não sabe o que fazer, vai fazendo. E aí a vida vai dando certo. Se você cumprir essas etapas, fizer uma faculdade, fizer uma pós legal, você fizer uma faculdade meia boca, você faz uma pós-graduação potente, fala inglês, sabe Excel, né? Faz aí os treinamentos da moda para que você chegue a algum lugar, vai dar certo, de algum jeito. Mas a questão é o jeito que você quer? Essa é a pergunta. Agora, para ser do jeito que você quer, você precisa saber para onde vai. Mesmo que você tenha 3 metas, saiba o que fazer. Se você não controlar o resultado, não serve. Por quê? Porque controlar o resultado te dá uma noção de prazo,
e se você está dentro desse prazo ou não. Vamos pegar a construção de uma casa. Você tem, sei lá, R$500 mil para construir uma casa. Você tem um cronograma. Se no meio, então assim, você está no meio do tempo, você gastou 50% do dinheiro e você tem 30% da casa, significa que você tem um problema. 30% da casa que gastou 50% do seu dinheiro num tempo que não é aquele previsto. Então, por exemplo, se você vai colocar essa casa para alugar e ela vai fazer parte da sua renda, significa que você imaginou que essa casa ficaria pronta, por exemplo, em dezembro. Com esse atraso, talvez ela fique pronta em março. Então você vai deixar de ganhar 3 meses de aluguel, por exemplo, além do custo adicional da entrega. Então essas coisas, esse dimensionamento de recursos, seja o recurso dinheiro, recurso tempo, recurso qualidade, recurso gente, recurso qualquer coisa, isso é muito importante. Em geral fica mais fácil quando você tem um indicador. Que indicador? Por exemplo, na vida pessoal, sei lá, ter 2 filhos até os 35 anos. Não dá para pensar em ter 2 filhos até os 70, né? É um tanto quanto difícil de gerenciar esta meta. Então, a ideia de tempo, utilização de recurso, tipo de qualidade, esse tipo de coisa é mais fácil quando você escreve. Mesmo metas pessoais. Então, nós não estamos acostumados com isso. As metas escritas, elas nasceram lá no Balance Scorecard na década de 70 e foram implementadas mesmo na década de 90. E elas ajudaram as empresas que até então, poucas eram empresas multinacionais, montadoras eram, né? A GM veio para o Brasil em 1936. Aquela planta de São Caetano é de 1936. Então, de 36 até a década de 70, existia uma gestão local, que não falava muito com a matriz, na verdade remetia dinheiro e fazia lá uma análise contábil e vamos que vamos. A partir da década de 70, com um monte de players, né, concorrentes e tudo mais, o mercado começou a ficar complexo e as leis tributárias, né, tudo aumentou, teve a sua complexidade aumentada, digamos assim. Aí surgiu a necessidade desse tipo de gestão estratégica. Se isso funciona para empresas, certamente funciona para as pessoas. Em parte, o coach serve para isso. É isso que o coach fala para você, né? Aqui na Improva, o que a gente tem é um método mais estruturado e um pouco mais rápido para você entender e sair de um patamar e ir logo para o próximo patamar, ou 1 ou 2, ou algo nesse sentido. Entender esse conceito de melhoria pessoal. Mas esse conceito de melhoria, de melhorar processo, de melhorar estratégia, isso é muito corporativo. E se funciona para empresas como a HP, que tem mais de 100 anos, GM ou quem quer que seja, funciona para as pessoas. O coach, ele nasceu no tênis, né, caso você não saiba. E a ideia do coach vem do seguinte: o técnico, o coach, ele olhava, né, ele treinava vários tenistas aspirantes ou algo nesse sentido. E ele via que obrigar a pessoa a fazer um determinado movimento, né, seja com a raquete, você põe o pé do lado esquerdo, o pé do lado direito, faz assim e assim vai funcionar. Então, nem sempre funciona, mas explicar o como e deixar a pessoa livre para que ela encontre o seu melhor, essa é a ideia do coach. E a estratégia pessoal também faz parte desse aspecto do coach, que é o seguinte: você tem que saber para onde vai, o como é seu, a responsabilidade da execução, como que você vai bater com a raquete na bola, se você vai ganhar o jogo ou não, isso é seu. Se você sabe, se você precisa ser um especialista na sua área, é você quem tem que estudar, é você quem tem que ir atrás. Eu costumo brincar: você fez treinamento de Facebook? Não, né? Mas quando você se depara com um software novo dentro da empresa, eu não tive treinamento, eu não sei fazer isso. Sabe sim, é só gastar 5 minutos. As pessoas são preguiçosas, as pessoas procrastinam aquilo que elas acham o mínimo de dificuldade. Isso é uma vantagem competitiva para quem entende isso. Isso é humano, tá? Procrastinar é humano. Essa preguiça nata é humana. Então, se você for um pouquinho além, eu te garanto que os resultados serão melhores. E sair da inércia demora muito. Esse movimento, tô parado agora, eu vou começar a andar. Isso realmente demora no ser humano. Nós temos, né, que tentar, é muito tentativa e erro. E o quarto passo que leva a fracassos na implantação de uma estratégia empresarial ou
pessoal é o fato de não ser responsabilizado. Eu coloquei a imagem aí de um tribunal do seguinte: você deve pagar o preço pelos seus erros e você deve escolher o que fazer. A escolha, ela tem embutida o fato de você deixar algo para apostar em outra coisa. E muitas vezes o que você escolhe é pior do que você deveria, né, do que a outra opção que você tinha. Isso faz parte, por exemplo, de gestão de conflito e gestão de frustração. Nós, seres humanos, procrastinamos, ou seja, enrolamos, porque nós não gostamos de escolher, porque embutido na escolha pode estar o fracasso. Agora, se você quer que algo realmente aconteça na sua vida pessoal ou profissional, você deve escolher. Você escolhe a profissão que você vai estudar, você escolhe a empresa que você vai trabalhar. Escolhe entre aspas, depende da oportunidade. Ah, mas eu quero trabalhar na 3M, que é uma empresa legal americana, e nunca fui chamada para trabalhar lá. Então, eventualmente isso pode acontecer. Agora, dentre as opções de trabalho que você tem, você realmente entrega com excelência? Você realmente se responsabiliza pelos resultados? Quando os resultados vêm, positivos ou negativos, você olha para esses resultados de uma forma voltada para o aprendizado? Você realmente é honesto ou honesta quando algo dá errado e fala, realmente eu podia ter feito mais? Ou podia ter aprendido isso ou aquilo? Esse é o ponto importante. Então, essa é a visão de aprendizado, de melhoria contínua, que vai levar você a se responsabilizar e, consequentemente, chegar onde você quer.